Olá pessoal, eu sou a doutora Suzana, eu sou pediatra aqui da Clínica Medeiros e da Levacina Imunizações. Hoje eu vou falar então sobre a convulsão febril. Eu percebi que um assunto que aflige muitos pais, principalmente eu atendo bastante criança com convulsão febril no pronto-socorro, então resolvi fazer um post aí sobre isso. Bom, o que é a convulsão febril? A convulsão febril, não é a epilepsia, não é aquela doença que a pessoa fica epilética, tem convulsões o tempo todo e precisa de medicação. A convulsão febril é uma alteração que algumas poucas crianças apresentam em vigência da febre, certo? Essa convulsão ela pode acontecer em crianças com febre com a idade de 6 meses até 6 anos. Fora dessa faixa etária, elas não acontecem. Ah, mas ele era convulsivo, febril, ele vai convulsionar o resto da vida? Não. Inclusive são poucas as crianças que vão ter novamente, às vezes elas vão apresentar apenas uma vez, um episódio só de convulsão febril. E pode não se repetir. Inclusive a gente nem recomenda avaliação neurológica quando a criança apresenta o seu primeiro episódio de convulsão febril. Geralmente ela acontece nas primeiras 24 horas de febre e ela é benigna, ela não tem capacidade de deixar a criança convulsiva, então a criança não fica convulsiva, não dá sequelas, ela é super benigna, não causa mal, não prejudica aí a inteligência, o desenvolvimento neuropsicomotor. Então ela é feia de ver, é assustadora, a criança se debate toda, que é o que a gente chama de convulsão tônico-clônica, baba, perde a consciência, vira o olhinho, é feio, a gente fica assustado, mas ela não é absolutamente nada grave. E não deixa sequelas, então não tem preocupação, não precisam se preocupar com relação à convulsão febril. Não são todas as crianças com febre que vão convulsionar, aliás, é a grande minoria, então a gente não tem como saber nem como prevenir que isso vai acontecer. Por isso, assim, não se preocupem se a criança está em casa e aí você dá a medicação para febre e não baixa a febre, e você vai desesperado que a febre não baixa no pronto-socorro. Não precisa sair da sua casa por conta disso. Só vai sair se de fato a criança convulsionar, mas mesmo assim é uma convulsão de duração curta que a gente às vezes até recomenda esperar ela passar para ir para o hospital. Porque é difícil mobilizar a criança aí toda tensa, né? Ela tá com a musculatura toda tensa e ela pode acabar inclusive aspirando a saliva. Então, como lidar com a convulsão em casa, no caso? A gente não faz absolutamente nada. Não põe a mão na boca para segurar a língua, porque a criança morde, ela vai morder o seu dedo e pode até arrancar o dedo fora. Então, não façam isso. A única coisa é encostar ela no chão ou, enfim, onde ela estiver deitada e virar a cabecinha para o lado, para que a saliva, o excesso de salivação que ela produz, ela não aspirar. Ok? Então é isso só que vocês têm que fazer. Medicar para febre não impede que a convulsão aconteça, por isso que a gente não tem como prevenir, mas é claro, a gente medica para deixar a criança confortável, porque durante a febre todo mundo, inclusive a gente também fica bem prostrado, dói o corpo, a gente tem aquela dorzinha só de encostar, quer ficar deitadinho, então a gente sempre medica a febre para conforto do paciente, ok? Mas não é uma coisa que precisa se preocupar, tá certo? Bom, eu espero então ter elucidado e ajudado vocês um pouquinho. Não precisa se desesperar e sair correndo porque a febre não baixa. Isso acontece muito nas primeiras 72 horas de febre, porque o sistema imunológico da criança está sendo estimulado para se defender contra o micro-organismo, o agente infeccioso, então ela vem com tudo. Às vezes a gente até medica e ao invés de baixar a febre sobe. Isso não tem a ver com gravidade, ok?
Então, a gente, se precisar, intercala 2 medicamentos aí a cada 3 horas, se for necessário, mas é mais para conforto da criança. Febre não é doença, febre é um sinal, ok? De que alguma coisa está acontecendo, de que o organismo da criança está precisando se defender de alguma coisa. Então, ela é um sinal importante para a gente tentar ver o que está acontecendo. Geralmente, a gente pede para guardar de 48 a 72 horas para levar no pronto-socorro, porque a primeira coisa que aparece é a febre, e não necessariamente sintoma algum, então você acaba indo muito cedo ao pronto-socorro. Então a gente sempre pede para esperar um pouquinho para as crianças manifestar algum sinal, um nariz escorrendo, uma tosse, uma dor de garganta, uma dor de barriga, uma diarreia. Então evitar levar, nossa, deu febre, vou sair correndo porque eu preciso saber o que é. O médico não vai descobrir enquanto a criança não manifestar. Dificilmente a gente descobre aí já de cara. Ok? Então eu espero ter ajudado vocês um pouquinho, tirado um pouquinho a ansiedade e mostrado para vocês que não precisam ter medo da convulsão febril, porque ela não deixa sequela nenhuma, ok? Um beijo para vocês.